nós vamos continuar nossa aula sobre o sistema operacional Windows 10. Agora vamos, de fato, entender um pouco sobre o conceito do termo área de trabalho, muito vinculado ao termo desktop. Então, quando ouvimos falar em área de trabalho ou desktop, isso significa esta área onde vamos manipular os ícones, os atalhos, as janelas, a própria barra de tarefas, o menu iniciar, todos os elementos, programas, recursos vão ser utilizados com base na área de trabalho aqui do nosso Windows 10, certo? Mas vamos pensar um pouquinho se tem alguma coisa em relação à nossa área de trabalho do Windows 10 que alterou em relação às versões anteriores. Bem, não significa exatamente uma alteração, mas um certo cuidado. Por exemplo, no nosso Windows 7, nós tínhamos, e temos, é claro ainda, quem tem Windows 7, o menu iniciar tradicional. Menu iniciar, do qual tu clica no botão iniciar e aparece, como tu pode observar, o menu iniciar. No caso do Windows 10, também temos aí de volta o menu iniciar. E por que eu digo de volta? Porque quem tinha o Windows 8 sentiu muita dificuldade, porque a Microsoft resolveu mudar muito a interface de utilização do Windows 8, criando uma área que nós chamamos especificamente de tela inicial ou tela iniciar, que acabou substituindo a ideia do menu iniciar tradicional. Então, uma das grandes características do Windows 10 é trazer de volta o menu iniciar tradicional. Portanto, nós vamos ter que estudar aqui quais são as características deste menu iniciar do Windows 10, que retornou ao seu estado muito similar ao que tínhamos lá no Windows 7 e muito diferente do que tínhamos em relação ao Windows 8, mas na verdade juntando um pouco as características do que tínhamos no Windows 7 e algumas melhorias que tinham sido criadas no Windows 8, criaram o Windows 10 em relação ao seu menu iniciar, carregando essas características. Então, a volta no menu iniciar é sim uma característica importante que deve ser lembrada em prova sobre o nosso Windows 10. E sobre isso eu faço alguns alertas. Aí tu pode observar em tela cheia, estou te mostrando aí o nosso menu iniciar do Windows 10. E quando a gente fala sobre essas características, nós vamos ter que estudar sim, e algumas provas pedem, a estrutura desse menu iniciar. Como ele é composto, quais são os itens e se tem alguma característica relevante que alterou. Então acompanha o nosso menu iniciar do Windows 7, bem lá em cima, deixa eu voltar só um pouquinho para te ver de novo. Ó. Bem aqui em cima nós temos a descrição do nome do usuário atual. No caso aqui, Schaefer, eu estou cadastrado como sendo o usuário atual, certo? Quando a gente clica nesse ponto, eu ampliei bastante para vocês aqui, então quando tu clicar no nome do usuário, no menu iniciar do Windows 10, aparece ali algumas opções, como por exemplo, alterar configurações desta conta de usuário, bloquear temporariamente a sessão do usuário e até sair, efetuando aí uma saída dessa conta de usuário ou ainda realizar troca para outros usuários cadastrados no sistema. Então, clicar no nome do usuário, aqui no nosso Windows 10, no menu iniciar do Windows 10, tem algumas características diferentes do que acontecia quando eu clicava no nome do usuário no menu iniciar do Windows 7. Lá no menu iniciar do Windows 7, quando eu clicava no nome do usuário, ele abria a pasta pessoal daquele usuário. Aqui eu vou repetir as informações. Clicar no nome do usuário do menu iniciar do nosso Windows 10 permite alterar configurações da conta, desta conta de usuário, permite bloquear temporariamente a sessão desse usuário, permite até sair, se ele desejar, da sua sessão de usuário, ou até trocar de usuário, escolhendo utilizar o sistema com outro usuário. Então aí já temos uma diferença em relação à característica do menu iniciar do Windows 10, referenciando aí uma diferença em relação às outras versões, certo? Vamos em busca de mais características diferenciadas. Existe um item dentro do menu iniciar do nosso Windows 10 chamado Mais Usados. Mais Usados. Esse item permite acesso aos principais programas, aplicativos e recursos mais utilizados por este usuário. Então nós temos ali um rápido e fácil acesso aos recursos, aos programas que foram mais utilizados por este usuário. Isso já descrevendo no próprio menu iniciar. Então se a prova sugerir, sim, no menu iniciar do Windows 10, nós temos acesso aos programas mais usados por aquele usuário do sistema. Isso é uma característica do nosso Windows 10.
Vamos em busca de mais recursos, acompanha comigo. Também temos aqui uma área, nesse painel esquerdo do nosso menu iniciar, onde aparece aqui descrito, eu vou destacar para vocês, explorador de arquivos. Observa comigo aqui, acompanha em tela cheia. Destaquei aqui para ti, explorador de arquivos. Aqui tem um ponto de diferenciação de nomenclatura muito importante. No Windows 7, nós temos o programa chamado Windows Explorer, que é o explorador de arquivos do Windows 7. Observa lá no Windows 7, se chama Windows Explorer, que é o gerenciador de arquivos, pastas e unidades. Por que o Windows Explorer no Windows 7 é o gerenciador? Porque lá tu pode copiar arquivos, mover, deletar, realizar diversas tarefas com os arquivos e com as pastas. No Windows 10, o Windows Explorer começou agora a apresentar um nome em português, se chama explorador de arquivos. Então, se uma prova sugerir o que é o explorador de arquivos do Windows 10, ele é o gerenciador de arquivos, pastas e unidades. Vou te mostrar ele aqui, ó, porque depois vamos fazer um estudo mais completo. Então, o explorador de arquivos do nosso Windows 10 é o gerenciador de arquivos, pastas e unidades. É como se fosse o Windows Explorer lá do Windows 7. No Windows 7 chamado de Windows Explorer, no Windows 10 chamado de explorador de arquivos. Através dele, como tu pode observar, tu tem acesso às pastas frequentes utilizadas por esse usuário, os arquivos recentes utilizados pelo usuário, ou acesso a qualquer pasta ou unidade de armazenamento disponível no teu computador. E através do nosso explorador de arquivos, nós podemos copiar arquivos, mover arquivos, deletar, renomear. Quer dizer, podemos realizar o gerenciamento de arquivos e pastas nessas unidades de armazenamento. Não esquece a dica então, dentro do Windows 7, chamado de Windows Explorer. No Windows 10, explorador de arquivos. É o gerenciador de arquivos, pastas e unidades que tu encontra aqui no Windows 10. Ok? Bem importante aí então essa regra para o Windows 10. O explorador de arquivos. Pessoal, não esquece então, se gostou da aula, não esquece de marcar um gostei. É muito importante para que a gente continue motivado ali a publicar cada vez mais aulas gratuitas no YouTube. Então marca um gostei e também não esquece de se inscrever no canal e divulgar o nosso trabalho para outras pessoas, para outros colegas. Certo? Até a próxima aula, bons estudos!